Olá, gente, tudo bem? Fazia tempo que eu não entrava ao vivo, né? Resolvi passar a dar um oi para vocês e principalmente para abordar um tema aí que eu quero abordar, né? Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo ao Edi, o Diego, o Brumer, ó o Marcos aí, tudo bem, gente? Bem-vindo! Ó a Joyce aí também. Cara, quero aqui convidar vocês a desfrutar dessa paisagem maravilhosa. Olha isso. Aqui para mim são 11h45 da manhã, ainda, né? Beirando o meio-dia. Como estão vocês? Que hora aí? Conta para mim. Conta pra mim como é que vocês estão. Oi, Mônica, tudo bom? Cara, que gente legal vocês aí, tá? Vocês estão me ouvindo direito? Responde pra mim. Eu tô com o microfone aqui, mas quero ver se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Olha que gente legal, o Salmir também, cara, que saudade, 7h48, quase 8 horas da noite, né? Ô Jesus do céu, aqui tá um vento, vocês conseguem ver aqui, ó, cabelo despenteando e tudo que é jeito, mas é isso aí, tá? Conta pra mim como foi o domingo pra vocês, tá tudo em ordem? Dia bom, não sei quem que tá atrás da Pet Groomer Contest, se é o nosso amigo ou é a Maísa. Mas aqui pra mim é segunda-feira já. Segunda-feira a gente tem 16 horas de fuso horário, né? E obrigado por todo mundo. Nossa, só gente legal. Oi, Elisete. Tudo bom? Que bom que você tá vindo aqui. Ó, uma coisa que é legal aqui do país onde eu tô. Primeiro, eu estou em praça pública. Ó, deixa eu mostrar pra você. Eu tô em praça pública. O povo começa a dar umas olhadas, mas é bem tranquilo aqui, ninguém se preocupa com o que você está fazendo na sua vida. É a sua vida, você faz o que você quer, tá? E, cara, eu já tive vergonha, hoje em dia não tenho mais vergonha, né? Ai, ai. Dos Santos Jocineide. Eu não sei, cara. Tem que ver com o pessoal lá do reality. Não sei te dizer. Mas fique de olho lá no canal deles lá que você vai conseguir saber de mais coisas, tá bom? Então bora lá. Bem-vindo para todo mundo que tá aí. Quero convidar vocês, principalmente, a compartilhar a live. Marca algum amigo aqui, principalmente aquele amigo que quer abrir um pet shop ou aquele amigo que quer montar um pet shop. Abrir ou montar é a mesma coisa. Mas principalmente aquele amigo que é tosador e quer ser dono de pet shop, tá? Eu há bastante tempo venho falando algumas coisas, não tenho, né, postado tanto vídeo, não feito tantas lives, mas eu queria muito um dia fazer uma live com esse fundo. Ele é maravilhoso, é lindo, 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 lindo. Gente, morar aqui é parte de um paraíso. É muito bonito. É muito bonito. Se você gosta de aventura, se você gosta de natureza, é o lugar certo. Eu, particularmente, gosto de um ar-condicionado, eu gosto de um carburador, tá? Ali, um dióxido de carbono, eu gosto dessa vibe. Então, é diferente. Eu tô aqui pela aventura, pelo conhecimento e por muitas outras coisas, né? E aprendizado muito grande, né? Aprendizado com o idioma, aprendizado com a cultura, são coisas bem diferentes, tá? Mas eu vou começar aqui a minha palestra, que eu não marquei com ninguém, não falei com ninguém, e vou voltar por quê? Porque eu tenho muita gente que tá me falando comigo no privado, tá? Eu fiz um post recente perguntando o que o povo mais preferia, se trabalhar como CLT, né, como funcionário registrado, ou se ele preferia ser freelance, né? E o freelance ele envolvia também ser dono de pet, porque de certa maneira é ter liberdade, né? E eu coloquei alguns benefícios e algumas situações e uma quantidade esmagadora de pessoas falando que prefere realmente ser independente. E porque existem N outras coisas, né, que mexem muito com a pessoa. O CLT, o baixo salário, que acaba sendo um salário baixo para quem recebe, mas um salário alto para quem remunera, por causa dos tributos. A Joyce perguntando aonde eu tô. Eu tô na Nova Zelândia,
Um país, uma ilha no meio do nada, que quase pertinho da China. É nós isolados do mundo. Eu estou numa cidade chamada Wellington, tá? E voltando para nossa palestra, só para responder, tá? Então muita gente realmente prefere ser independente. E tem algumas coisas que eu trouxe de observação para a gente, porque realmente isso está refletindo muito no mercado. E não só no mercado nosso de Boitosa, mas no mercado em si do mundo, do Brasil, né? Você vê que tem várias ofertas de emprego no Brasil e empresas colocando cartazes gigantes que estão precisando de funcionários e não está tendo mão de obra disponível. Tá? Eu até outro dia, em outro momento, falei sobre o quanto a gente precisa começar a utilizar a tecnologia a nosso favor. Eu até construí a minha Márcia, para quem não está aqui sabe que eu construí, que não me acompanha, vai meus stories, começa a acompanhar meus stories. Eu mostrei a Márcia, que faz o atendimento virtual de cliente, uma espécie de tipo de autoatendimento, muito legal. Eu tentei humanizar ela o máximo possível, justamente para que suprisse uma coisa para quem principalmente está trabalhando sozinho, né? E o que eu vi, principalmente do meu post, a quantidade de gente que falou que nunca mais vai voltar a ser CLT. E a quantidade de pessoas, de tosadores e banhistas, que falaram que vão montar seu pet shop. Hoje a gente está tendo alunos recém-formados que estão saindo em uma grande demanda para abrir seus próprios pet shops, porque não querem trabalhar como CLT, tá? Não querem trabalhar com carteira registrada. Ô Adailton, tudo bem, meu amigo? Parabéns pela sua conquista. Bem-vindo ao time de Groomer Referências. Cara, é muito legal ver você evoluindo. Te conheci lá no comecinho, então é muito legal ver essa trajetória. Parabéns. Mônica, a Mônica perguntou para mim, que legal, é o app? Mônica, eu construí, chama-se Chatbot. Ele é programado da maneira que eu quero. Inclusive, me chama que eu te coloco para fazer um teste. Para você vai ver que eu inseri os meus áudios, eu inseri a minha voz, eu inseri a minha maneira de criar um atendimento de banhitosa para facilitar, inclusive até com agenda virtual. Então, se o cliente não quiser falar comigo e já quiser escolher o atendimento dele, quiser escolher o dia que ele quer ser atendido, etc., ele vai conseguir automaticamente, tá? Então, é bem legal, tá? Deixa eu mostrar para vocês que não tem como a gente não falar, mas tem um Golden aqui, cara. Tem um Golden aqui. A gente está aqui e a gente só vê cachorro. Você tá olhando qualquer coisa, mas você vê cachorro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, só para não ficar chato. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Tem um Golden. Vocês conseguem ver lá? Tá um Golden caminhando? Tá, então voltamos pra cá. Aí, meu amigo, seu Adailton, tá? Então, voltando, tá? Mônica, me chama que daí a gente continua, tá? Só pra não perder o fio da meada. Então, eu vi que tá tendo muita gente hoje que vai só trabalhar de forma independente. E a gente tem algumas questões para analisar. O trabalhar de forma independente, infelizmente nós brasileiros, a gente não foi criado de uma maneira para ser um líder. A gente foi criado, educado, adestrado pelo sistema. E quando a gente fala sistema, eu falo de escola, a gente fala de família, eu falo de muitas coisas em relação a isso. Então a gente, por exemplo, não sabe precificar o nosso banho. A gente acha que precificar é eu ir lá, dar uma olhada como está a concorrência e colocar o meu preço igual. Esse é o nosso sistema que a gente precifica. Precificar para nós, muitas vezes, é precificar em cima de quanto custa o shampoo. Então, assim, é uma coisa louca porque a gente não foi ensinado a ser líder. A gente foi ensinado a vida inteira a ser gado. E isso é muito complicado. Quando a gente resolve ser dono de pet shop, quando a gente resolve empreender. Eu vou ser bem sincero que eu também particularmente não trabalharia mais como CLT. Eu trabalharia talvez com um salário fixo e mais um comissionado, porque o comissionado ajuda muito a motivar a gente, ajuda muito a gente a crescer e a evoluir. Então eu acredito muito nesse molde de trabalho.
Durante muito tempo eu trabalhei assim, eu acho que é super legal. Ó, o groomer Oliver. Cara, me chama no direct depois que eu posso até fazer alguma coisa para você experimentar a Márcia, para você utilizar as funcionalidades da minha atendente virtual. E a gente troca mais ideia, cara. Eu quero marcar uma live qualquer dia e eu vou mostrar a Márcia em funcionamento para que vocês entendam como é que eu humanizei ela, tá? Para quem não me segue, olha os meus stories. Eu tô ultimamente, nos últimos 5 meses, utilizando bastante inteligência artificial e quero trazer a inteligência artificial para utilizar dentro dos nossos banho e tosa. Inclusive, para quem já viu meus stories, sabe que eu criei a Roma, que ela é uma avaliadora do meu trabalho. Então eu mando fotos para ela e ela avalia a minha tosa e me diz o que eu tenho que melhorar na minha tosa. Então assim, muitas vezes a gente... É engraçado, né? Você tá falando com o robô, mas é muito louco isso. Ultimamente, nos últimos 5 meses, eu tenho falado muito com os meus robôs, meus GPTs. Eu criei cada uma para uma funcionalidade. É um papo longo para isso, tá? Então, mas é bem legal. Dá para utilizar dentro do banho tosa. E a Roma, eu criei ela justamente para que ela avaliasse. Porque tem muito tosador que ele tem vergonha, às vezes, de pedir um feedback para uma outra pessoa, e eu vou falar por mim mesmo, às vezes, e a outra pessoa não ter o tato para falar com a gente. Tem pessoa que fala, tua tosa tá uma porcaria, etc. Então, assim, a Roma, ela foi programada por mim para reconhecer alguns padrões de tosa, e ela, na tosa bebê, né, ela é especialista em tosa bebê, e ela me orienta como eu devo fazer a minha tosa. Então, tipo, eu mando a foto, ela fala, o bumbum não ficou legal, ficou assim. Eu até vou postar uns stories depois, que eu fiz umas fotos para vocês verem. Então, corre nos stories mais tarde, para vocês verem a Roma trabalhando. Então, assim, tecnologia tá aí e a gente tem que trabalhar com ela a nosso favor, visando que a gente tem muitas pessoas que estão se tornando empresários. Oi, Elisete, vamos combinar de fazer uma live juntos? Top? Manda direct que a gente combina, tá? Só ver o fuso horário aí pra gente poder combinar, mas são 16 horas, mas eu topo, tá? Então, com essa escassez de mão de obra para ajudar a gente, você percebe que muitas vezes você, que é o dono, vai ter que colocar a barriga na banheira ou tosar junto, seja porque o tosador faltou, ou seja porque a recepcionista faltou. Então, eu tenho procurado utilizar algumas inteligências artificiais, alguns sistemas, tá? Alguns sistemas, porque pelo menos o que é possível fazer sem tocar a mão no cachorro, né? A gente tem aí o Elon Musk que lançou o primeiro robô cabeleireiro, né? Ele tava lá e o robô tosando a cabeça dele. Eu creio muito que, devido à instabilidade do cachorro, devido ao temperamento do cachorro, devido a gente gostar do cachorro e ter humanizado o cachorro, a nossa mão de obra não será afetada pela inteligência artificial. Eu creio muito que isso não vai acontecer. Então, tosadores, na minha visão, a gente não tem a nossa profissão arriscada. Mas eu vou te falar, por exemplo, que hoje eu preferiria muito ter o atendimento do meu robô, que eu chamo de Márcia, do que ter uma recepcionista. Porque do jeito que eu criei a minha Márcia, ela pode direcionar para mim atender, mas o cliente vai entender que ele precisa ter um tempo, ele precisa esperar. E como a gente está tendo uma escassez de mão de obra, tá? Eu acho que com o tempo a gente vai... Na verdade, a gente já se acostumou a ser atendido por robôs, se você reparar. Só que antigamente eles não eram tão humanos, abre e fecha aspas, tá? Então eu acho que com essa falta de mão de obra, tipo vendedores que fazem um atendimento online vão ser substituídos, as nossas recepcionistas talvez sejam substituídas, e eu vou ser bem sincero, alguns números que eu estive olhando para fazer essa live de hoje, eu digo para vocês que a inteligência artificial vai sim substituir algumas pessoas. O que a gente não vai conseguir fazer é fazer com que elas sejam comandadas por pessoas, mas que elas vão substituir parte de um grupo de pessoas. Isso, para mim,
Hoje, se eu voltar para o Brasil, montar um pet shop e ter isso, a Márcia vai trabalhar comigo infinitamente. Ela vai continuar, ela vai poder trabalhar para mim. E é um sistema que eu vou colocar porque ela filtra muito. Ela filtra muito. Eu coloquei como ela atende, como ela deve responder, o link que ela tem que acessar para fazer o autoatendimento. Então eu coloquei algumas variações que ajudam muito, e, inclusive da pessoa ter a própria disposição de ir lá e fazer a sua própria reserva. Hoje em dia a gente já tem aplicativos, né? Tipo, vou citar o mais famoso, por exemplo, isso não é propaganda, tá? Mas a Zup é um autoatendimento. O cliente baixa o aplicativo ou acessa o link, vai lá e faz o atendimento e faz a reserva dele de acordo com a programação que ele tem. O Pet Shop tem disponibilidade. No meu caso, eu fiz da mesma maneira. Eu coloquei um aplicativo para rodar dentro da minha Márcia. Então, a minha Márcia, ela faz esse autoatendimento. Então, o cliente pode ir lá e agendar da mesma maneira. Então, se você tem curiosidade para conhecer um pouquinho da Márcia, me chama no direct, tá? Que daí a gente vai trocar uma ideia e eu posso te mostrar como ela funciona e se for viável para você, a gente conversa aí num precinho legal, tá bom? Vamos continuar. Já fiz introdução, já falei. Introdução longa, né? Mas quer ver a Mônica falando não pela IA, mas pela idade. Não entendi, Mônica. Você tem medo de não saber trabalhar com ela? Isso? Me explica. Bem, Diego falou. Quer conhecer a Márcia, Diego? Bem interessante, mas deixou bem curioso. Me avisa, tá? Me chama no direct que a gente conversa. Então, vamos lá, gente. Voltando a falar. Por que eu abri essa live? Fiz o meu post. Vi que a gente só confirma tudo que eu estou falando. A gente vai ter muita falta de mão de obra e a gente vai ter muitos empresários, micro empresários. Hoje a gente tem aí por volta de 3 a 5% das grandes redes que cobrem a quantidade de consumo de produtos pet no Brasil. Então, quando a gente olha as grandes redes, a gente acha que eles participam do maior bolo dentro do mercado brasileiro. E não é isso. Hoje a maioria do que gira e faz girar o mercado brasileiro são os microempreendedores. Quer ver? Tem um dado que eu consegui baixar aqui, de em 2024 a gente fechou, o mercado pet cresceu e ele faturou 77 bilhões em 2024. Ele teve um crescimento médio de 12%. E assim, é tão engraçado a gente falar, porque a gente fala em crescimento do mercado pet há muitos anos. E é engraçado como ele cresce todo ano. Ele não para, por mais que tenha crise, por mais que tenha isso, as pessoas não param de investir no banho tosa. E a gente tem um mercado incrível nisso. Só agora, no começo, a gente está em março, né? Só em março. De janeiro a março de 2025, a gente teve quase 6 mil novos CNPJs a mais registrado do que no mesmo período do ano passado. Então você vê, 6 mil lojas a mais que o ano passado. E é tão engraçado, que nem o Eliezer tá aí. Tudo bom, Eliezer? Saudade, meu amigo. A gente que vem do comercial, a gente ouve sempre isso. E daí às vezes a gente pergunta, onde é que eu vou atingir a meta? Onde é que eu vou conseguir faturar? Como é que eu vou conseguir cobrir a meta que a chefe passou pra gente? Mas os números mostram da onde a gente vai tirar. Então, assim, como os números mostram, eu tenho que perguntar para mim o que é que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo enxergar esses números. Porque se os gráficos mostram que existe uma tendência, os gráficos mostram que a gente pode chegar lá, tem algo errado comigo. Tem algo errado com a minha loja, que eu não atingi esses números. Então, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso analisar mais o mercado, eu preciso aprender a vender, eu preciso aprender a utilizar as redes sociais, eu preciso aprender a utilizar a inteligência artificial, eu preciso utilizar os artifícios para que a minha loja cresça, porque não é possível. Os gráficos mostram e eu não consigo atingir. Por que os gráficos mostram? Não estão mentindo, são dados. Dados não se mentem, contra números não tem argumentos. Então, tipo, isso é muito curioso, né? Então, se você pensar e imaginar que a gente tem quase 6 mil novos estabelecimentos que se cadastraram e que geraram cadastro só no período de janeiro a março de 2025, se eu comparar de janeiro a março de 2026.
Então tem muita gente, e o meu post que eu fiz realmente comprova isso, tá? E eu quero falar um pouquinho, eu te falei sobre esses números, mas também quero falar sobre a oportunidade e a concorrência. O mercado cresce, a concorrência também aumenta. A gente já vê isso, né? Então, tipo, cada vez mais alguém abre com preço mais baixo. Cada vez alguém... Eu não estou entendendo o mercado que cada vez que abre alguma coisa, por que abrir com um preço tão baixo? Eu vi uma amiga falando nos stories anterior sobre trabalhar ou não trabalhar no sábado. Aumentar ou não aumentar o preço no sábado. Então, tem algumas coisas que a gente consegue mudar, sabe? Vou te dar um exemplo. O pessoal fala, sábado eu vou cobrar mais caro. Não cobre mais caro no sábado. Faça o inverso. Procure saber como é a sua precificação. Vou te dar um exemplo. Se o teu banho fosse R$55, comece ele vendendo a R$60. Só que R$60 é teu preço fixo. Só que de segunda a quarta é 55. Então você não está aumentando o preço. Você tem consciência de quanto é o seu custo e você está sabendo precificar para contornar as situações, para que você direcione os clientes certo para os dias mais tranquilos. Tá? Então são alternativas que a gente consegue fazer e que a gente consegue manipular para que a gente consiga ter movimentos todos os dias. Porque muitos dos clientes, se eu for somar, todos os clientes querem sexta e sábado. Só que todo cliente também quer desconto. Se ele quer desconto, ele que venha durante a semana. É simples. E daí você vai ver que tua sexta ou teu sábado ele vai ser bem remunerado, tá? Então, para mim, eu fiz uns notes para mim não perder, né? Porque aqui eu já acabei perdendo meu roteiro, mas o que eu queria falar. Eu vou tentar focar, tá? Eu coloquei 3 pilares para a gente começar a pensar, a evoluir, ou aonde é que eu vou encontrar esses malditos números que o mercado apresenta para a gente. Como é que um mercado de 2024, com tanta gente falando em inflação, com tanta gente reclamando da política brasileira, com tanta gente falando que tem poucos clientes disponíveis, como é que ela cresceu 77 bilhões? Gente, responde aqui para mim, você que está online. Como é que ela cresceu tanto? Se a gente tem aqui um crescimento de 12%. A inflação, se eu não me engano, ficou alta esse ano, né? Dos gráficos. Mas você reparou que o crescimento do nosso segmento, banho e tosa, ele cresceu 13%. Quase 13%. Então, tipo, é muito. É 12,8%. Para quem me pergunta, quem quer ver esses dados, eu vou deixar no meu story os links das reportagens para que você também vá ler e você também vá estudar, tá bom? Para que você veja que o que eu estou falando não é uma coisa maluca. Vou deixar os links aqui das reportagens no meu stories para que você vá dar uma olhada. Até eu acho que eu vou começar um processo diferente com vocês. Para quem me segue, o que eu consegui perceber analisando esses números? Analisando que eu tenho um mercado ainda em expansão, a gente não tem previsibilidade desse mercado baixar, muito pelo contrário, a gente tem previsibilidade que ele ainda continue faturando. A gente tem aí o número de lojas crescente, a gente tem uma evasão da mão de obra de tosador para abrir suas próprias lojas, e ao mesmo contratempo a gente tem pessoas que a vida inteira foram funcionários, administravam sua vida como funcionários e não sabem administrar hoje como empresários. E eu, a partir de hoje, vou estar postando todos os dias no meu Instagram algum tipo de reportagem falando sobre o mercado. Porque o que eu entendi? Se eu começar só a te ensinar a ser tosador, eu vou estar seguindo o sistema. Eu vou estar começando a te ensinar somente a ser o gado que é comandado. E o que eu quero com o povo que me segue aqui no Instagram ou no YouTube, que eu também estou gravando no YouTube, o que eu quero que o povo entenda? Que a gente pode ser o líder da boiada e não somente o boi. A gente pode comandar. Então, a partir de hoje, contem comigo, me segue lá no direct, para que vocês vejam também as publicações ou também as situações que eu vejo e que eu estou analisando. E juro para vocês, não existe mais mercado promissor que o Brasil em relação a banho e tosa. Gente, eu estou num país onde a média de banhos é 3
banhos ano, 3 tosas ano. Eles fazem a própria manutenção. Então é um mercado carente de profissionais, mas um mercado também que não dá tanta importância para esse segmento nesse sentido. Então quando a gente fala que o cachorro toma banho semanal, o povo não acredita, acha que a gente está mentindo, tá? Deixa eu ver quem chegou novo aqui. O Alfredo tá aí. Fala, meu amigo, tudo bem, cara? Que felicidade. A Lola também, que é seguidora assídua, sempre tá com a gente lá. Obrigado pelo carinho, tá? Então, precisamos entender que temos uma grande oportunidade, precisamos saber lidar com a concorrência, que a gente precisa aprender a fazer gestão eficiente, a gente precisa aprender a trabalhar, a gente precisa aprender a precificar, a gente precisa aprender como se posicionar no mercado, a gente precisa utilizar o marketing estratégico. Cara, vocês não imaginam quanto o Instagram pode trazer cliente, vocês não imaginam quanto o Instagram pode influenciar pessoas. Instagram, TikTok, tem uma nova funcionalidade que está chegando agora no Brasil, já faz parte de alguns outros mercados internacionais, que é o TikTok Shop, tá? Então, para você que tem loja no Brasil de banho e tosse, vocês vão ver que isso é maravilhoso, dá para fazer, dá para crescer bastante, tá? E principalmente, a gente precisa cuidar com o atendimento, o melhor possível, um atendimento de excelência para os clientes. Então, para mim, esses são os 3 pilares, tá? Gestão eficiente, aprender a precificar, etc., gerir sua loja, atendimento de excelência, importantíssimo, e o marketing, que vocês não podem deixar de fazer, tá? Eu quero falar também sobre um outro tópico que eu deixei anotado aqui, que é o maior erro dos novos empreendedores de banho e tosa, que é acreditar que gostar de animais é o suficiente. Cara, se você só gosta do cachorro e vou trabalhar no ramo, desista. Porque você vai ver coisas que você não imagina. Você vai ver cães em situações degradáveis, você não vai aceitar, você não vai gostar, você vai até entrar em depressão em alguns casos. Só gostar de cachorro não é importante. Não, se você só gosta de cachorro e vai entrar no setor, não entre, tá? Então eu acredito muito que esse é um dos principais problemas para um pet shop não ir para frente, não render, porque algumas pessoas amam tanto o cachorro que não conseguem conviver com algumas situações e eles preferem fechar o pet shop. E eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas que fazem isso e já fizeram isso, tá? Outra coisa importante que eu acho que é a falta de planejamento e estratégia levam realmente o pet shop à falência aí nos primeiros 6 meses. Quer ver? A gente está com esse número que eu apresentei para você de quase 6.000 lojas que abriram agora nesse mesmo período de janeiro a março. Dessas 6.000 lojas, é muito difícil a gente ter um número que vai ficar elas ativas. 6 meses a 1 ano, ela já não consegue. E eu posso falar por experiência própria, que eu já abri N lojas em várias cidades ali da região do Paraná. E a gente tem uma ideia mais ou menos de em quanto tempo a loja começa a dar retorno mínimo, pelo menos para se pagar as contas. E assim, tipo, às vezes a gente pensa assim, se eu não tivesse uma reservinha para bancar a loja enquanto ela não estava faturando, já teria fechado. Então, se você acabou de sair do teu trabalho, quer pegar o seu acerto, quer abrir sua loja, eu te indicaria você investir em cursos. Tá? Investe em curso de gestão principalmente, curso de conhecimento, tá? Se você vai precisar de uma equipe, faz um curso de gestão emocional para que você realmente aprenda a trabalhar algumas dificuldades do empresário e não somente as dificuldades de banho e tosse. Não as dificuldades de como é que você vai deixar o cachorro bonito, como é que a tosse vai ficar bonito. Esse empresário está muito além. Aí que está o nosso erro. Tá? Então, é uma situação delicada, tá? E a pergunta que eu quero deixar aqui, para quem vai assistir a live, é: quando foi o seu último curso? Para quem está online comigo, quando foi seu último curso? E sobre que tema foi? Foi sobre como a liderar ou como ser liderado? Tá? Então, você aprendeu a ser como ser dono
mesmo como ser um empregado. Porque se eu tenho um mercado que está crescendo na questão de ter novos empresários, eu preciso entender que eu preciso ter novas formações psicológicas. Conta sim, é conhecimento, Mônica, tá? Oi, Lu, tudo bem? Conta, mas eu pergunto, Mônica, hoje você é dona do seu banho tosa. Você fez workshop para ser a pessoa que produz ou ser a pessoa estratégica para aumentar o faturamento? E a gente tem esquecido de fazer isso, de procurar aprender estratégicas para faturamento. A nossa cabeça está tão focada em ser aquele carro de boi assim, ou aqueles, os cavalos de carruagem tapados assim, que a gente só tem uma visão, né? Tipo, só a visão de produzir. E o que a gente precisa entender é que eu preciso entender como produzir menos de forma estratégica e aprender como lucrar mais. Perfeito, Mônica. As duas coisas, tá? Então, coloque isso como meta, tá? Deixa eu finalizar aqui, foi aqui, acho que um bate-papo rápido. Eu acho que deva ser produtivo para vocês. Quem não viu, fique de olho. A live de hoje foi um pré-teste, porque eu queria saber se eu conseguia gravar ao vivo, por causa de estar com o sinal da internet. Não sei se estaria estabilizado. Não sei como é que seria aqui gravar, então foi meio na louca, mas eu acho que ficou legal, tá? E teremos novas lives, tá? Então, live número 01. Vamos ver, eu quero fazer pelo menos 2 lives por semana, tá? Mas eu percebi mesmo que com esse crescimento de tantas pessoas querem ser empresários, eu vou dar uma focadinha no meu Instagram em como aprender, como ensinar vocês a ser os gestores e não mais como aprender a ser comandado, tá? Então é criando líderes. Vamos criar novos, tá? Então, olha que legal, Mônica. Fico feliz, Mônica. Aquela consultoria que você fez na clínica. Gente, para quem não sabe, a Mônica, ela era tosadora quando eu fiz consultoria na Pet. Como é que é o nome do pet shop mesmo, Mônica? Eu lembro da doutora, mas eu esqueci o nome do teu pet shop. A gente fez uma consultoria com a Mônica, na época a Mônica era funcionária. E ela passou, logo depois ela passou a ser a sócia ou a parceira para comandar o banho tosa. E ela fala assim, que até hoje, ou seja, acho que já faz uns 5 anos, né? Não, 5 anos, faz mais, uns 7 anos. Vai fazer uns 7 anos. E ela leva à risca tudo que eu falei para ela na época. Tá? Então, a minha consultoria, quando a gente faz, eu faço desde a base, desde lá o tosador, aprender a produzir, aprender a economizar, aprender a gerenciar o próprio estoque, aprender a vender serviço, e a gente faz também a parte de logística, né? Então, tipo, o agendamento, a agenda, Nossa, me faltou a palavra agora aqui, Mônica. As comandas de serviço, o feedback, né? O feedback que eu acho que é importante. Então, a comanda, os contratos de banho tosa, porque infelizmente a gente tem as pessoas que não honram a palavra, a gente tem a pessoa que tenta tirar algum privilégio de alguma situação, então a gente tem a questão dos contratos, o catálogo de banho tosa, cara, tem tanta coisa legal que a gente implementa em consultoria, dependendo de cada pet shop, porque cada pet shop é uma realidade, eu acho bem legal. A Mônica fala aqui 6 anos e ela ainda está como CLT. Eu achei até que era seu, mulher. Eu juro pra você, até achei que era seu. Porque você comanda bem lá, tá? Parabéns, parabéns. Então é isso, gente, tá bom? Eu acho sim que o mercado pet tem espaço para crescer, para deixar as considerações finais. Porém, eu ainda tenho medo de muita gente que vai se frustrar e vai quebrar a cara porque não foi ensinada a ser um líder. Infelizmente. E uma coisa que a gente precisa entender também é que nem toda pessoa nasceu para ser líder. Sabe?
Esse que é o grande problema. Há pessoas que nasceram para ser abelha rainha e há pessoas que nasceram para ser cooperadoras. Mas eu acredito muito também que se nutrir bem, uma cooperadora, ela pode virar uma abelha rainha. Ela só vai precisar criar sua própria colmeia. Tá? Então eu acredito muito nisso. É por isso que a partir de hoje eu realmente assim, estava olhando os gráficos, estava olhando os números, estava vendo a interação com vocês, principalmente nos posts onde eu coloquei alguns posicionamentos e realmente tudo que falaram para mim eu consegui provar com o meu público que são vocês. Hoje realmente está bem difícil conseguir colocar um tosador como CLT, está bem mais complicado colocar, porque tem N problemas em relação ao faturamento, etc. Não é uma coisa para a nossa live de hoje, mas eu acredito bastante que a gente precisa fomentar mais, aprender mais, para que a gente consiga administrar de maneira mais eficiente. E uma coisa muito triste, que eu sempre falei nas minhas lives e nas minhas considerações, é que assim, eu não fico feliz quando uma loja fecha. Não importa de que segmento seja. Porque quando uma loja fecha, é o sonho de uma pessoa que terminou. Porque ninguém abre um estabelecimento que não seja seu sonho, ou que não seja seu foco, ou que seja seu investimento. E muitas de nós que trabalhamos com banho e tosa, a gente resolve abrir o banho e tosa, é porque a gente ama o que faz, é porque a gente quer fazer diferente, é porque a gente quer muito fazer a diferença no mercado e porque a gente precisa faturar. Então o fechamento de uma loja é um sonho que se acaba. E não só um sonho, existem muitas lojas que acabam fechando e elas também deixam de ser a prevenção, né? Elas deixam de... elas precisam demitir funcionários. Então uma loja que fecha, ela afeta muitas vidas. Então, a partir de hoje, eu quero muito fazer com vocês o projeto da gente realmente fazer com que o seu sonho torne-se pelo menos viável. E fazer com que a gente consiga melhorar o nosso conhecimento técnico na parte de gestão e na parte de entendimento melhor para que o seu sonho não se acabe. Tá bom? Acredito bastante, o mercado tem muito campo para crescer, o Brasil é gigantesco, tá? O Brasil é gigantesco, dá para crescer muito, mas a gente precisa ter preparação para que esse sonho não se torne uma coisa inviável. E quero fazer um convite para vocês, que se realmente você tem interesse em estar comigo, mantenha-se nos stories, eu vou procurar falar mais sobre esse assunto para vocês. Eu estou roteirizando melhor, estou fazendo algumas coisas para que a gente consiga passar a informação que eu tenho, a minha experiência, 18 anos no banho e tosa, a minha experiência de como fui dono de pet shop, quando a gente teve escola, o último pet shop que eu fiz, a gerência, antes de sair do Brasil, quando eu vim para cá, e também estarei respondendo outras perguntas, tá? Eu, particularmente, estou num projeto pessoal, então evito sair muito, gastar dinheiro, porque eu tenho alguns projetos que estão rodando, tá? Então eu não mostro muito do país onde eu estou, mostro algumas coisas, mas eu quero mostrar mais lá nos stories, tá? Então segue comigo, e se você quer participar de tudo isso comigo, interage comigo lá nos stories, porque talvez eu abra uma comunidade pra gente, tá bom? Eu quero muito que o seu sonho não termine, e que o seu sonho possa sustentar o sonho de muitas outras famílias e de muitos outros banhistas e tosadores, tá bom? Eu acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? Aproveite aí 2 minutinhos de pergunta, que eu preciso dar espaço pro povo aqui. É bem legal aqui, gente, ó, o povo saiu aqui eu tô numa mesa pública e o povo tá almoçando agora. Né? O povo sai dos escritórios, desce aqui com a marmitinha e vem lanchar nesse espaço maravilhoso. Daqui a pouco tô lá nos stories mostrando mais um pouquinho os takes daqui para vocês conhecerem. E também, diariamente no meu Instagram agora, vocês vão ter algum tipo de informativo sobre o mercado pet.
Vamos fazer essa corrente e transformar que o seu sonho possa sustentar o sonho de muitas outras vidas. Tá bom? Não temos perguntas, né? Então eu vou encerrar a live por hoje. E obrigado de coração para quem acompanhou. Obrigado, Diego, quem está desde o começo aí comigo na live. E se prepare que a gente tem mais uma live nessa semana ainda. Tá bom? Um abraço, beijo no coração de todo mundo. E seguimos. Tchau pra vocês.